te impedir de adorar neste momento tão difícil. Nada vai te impedir de adorar neste momento aonde o mundo está vivendo esse caos. A sua adoração é uma adoração verdadeira e perfeita, porque você não vai ser abalado. Você está indo contra o que muitos estão dizendo. Você está indo contra o que muitos estão falando. Mas a igreja de Deus, ela é viva e verdadeira e ela permanece aberta. Ela permanece aberta, igreja, porque acreditamos que nós não vamos ser abalados. E você hoje está vivendo, e você hoje também está fazendo um ato de fé e de milagre, porque o milagre que Deus vai fazer é muito maior. Você crê nisso? Senhor, Espírito Santo, Senhor. Espírito Santo, toma conta, Jesus. Toma conta. Toma conta, Espírito Santo. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Porque nós não vamos ser abalados. Tu és fiel, Senhor. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, Espírito Santo, confiamos no teu amor, Jesus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Declare nesta manhã que seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em
estarmos aqui nesta manhã é para dizer que não seremos abalados. Pode estar parecendo difícil, pode estar parecendo terrível, mas o nosso Deus, Ele é tremendo. E não há outra além dele. A certeza, igreja, que nós temos que ter é a da salvação. Porque se Ele vier buscar a igreja dele, quem está seguro da sua salvação não tem o que temer. Porque vale mais para nós vivermos com Ele na glória do que estar neste mundo. E você não vai ser abalado. Ainda não acabou e não vai acabar. A vinda dele está próxima. Isso é só mais um sinal. Mas você crê que você não vai ser abalado? Jesus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh Espírito Santo, oh Jesus, Tu tem um caminho perfeito, Senhor, para nós. Oh, Tu estás aqui no nosso meio, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Nesta manhã, levanta as Tuas mãos. Estes louvores, ontem, quando eu estava na minha casa, essa semana, e ontem eu junto com a Isabel, tentando, dar mais sentido para ela neste momento, e a gente começou a cantar esses dois louvores. O primeiro, esse que não seremos abalados, e agora caminho no deserto. Você não está sozinho, igreja. Você não está sozinho. Você não está só. Porque Ele está com você nesse deserto. E vamos passar todos juntos. Como igreja, nós vamos passar e dizer que mais uma vez o inimigo perdeu. Porque não existe nada para Deus que Ele não possa vencer. Não existe nada que possa para Ele, nada é impossível para Ele. Porque Ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei.
milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, Este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, Esse é quem tu és. enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Declare nesta manhã: enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Mais uma vez, Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ele é o Deus que Ele está aqui nesta manhã. Santo, santo, seja exaltado o seu nome. Igreja, nós precisamos, é um momento de despertamento. Isso teve que acontecer para a igreja despertar e para saber que as coisas estão no controle, na mão dele. Sabe por quê, igreja? Porque o controle está nas mãos dele. Foi necessário o Brasil estar passando pelo que está passando para dizer: esta nação pertence a Deus. Não existe, não adianta fazer teatro, não adianta ir para o carnaval, não adianta botar coisas que não tem que ser colocadas para entristecer o coração de Deus. Vamos acreditar e vamos ter fé, porque a fé nós temos em Cristo, e a fé dele muitas pessoas não conseguem ver, mas nós cremos num Deus que é tremendo. Então que nesta manhã você possa ter a certeza que você vai vencer, nós vamos vencer. Aleluias. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de nós cantássemos, que nós pudéssemos cantar, ainda que a figueira não floresça. Nós estamos felizes, porque estamos percebendo o agir de Deus. Todas as medidas necessárias nós tomamos e estamos atentos. Mas uma coisa ninguém pode matar a nossa fé. Ninguém pode tirar de nós. E ontem eu recebi 3 telefonemas de alguém que disse: pastor, eu não estou aguentando ficar em casa.
eu já engordei 5 quilos. Disse a irmã. Eu só como, televisão não aguento mais assistir, não aguento mais a ociosidade. Uma outra pessoa ligou e disse: o que eu faço com a depressão? Se o único lugar que eu encontro paz é indo à igreja. Diferente de alguém que acha que a gente pode abrir a igreja por causa de oferta e de dízimo. Ontem eu repreendi um pastor e disse para ele: como é que você se presta ao papel de se permitir imaginar numa hora dessa que alguém pode estar pensando em ganhar dinheiro? E eu disse para ele: corrija a sua rota, que existem muitos homens bons que estão prontos a morrer em prol de alguém por Cristo Jesus. E que a última coisa que poderia imaginar era dinheiro. E prova disso nós estamos aqui. Se alguém me perguntar alguma coisa relacionada ao que faremos, não estou preocupado, porque o Deus desta casa disse em Crônica que se eu fechar o céu e não mandar a chuva, mas a oração que se fizer neste lugar, estarão abertos os meus ouvidos e atentos os meus olhos. Aos idosos, às pessoas de mais idade, fragilizadas, nós pedimos para que não venham, mas nós não podemos impedir. Esse templo está aberto, porque ele não me pertence. Ele é o refúgio para todos nós. Vamos cantar mais este louvor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão
situação que seja, a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Livro do profeta Joel. Retorna aqui para mim. Livro do profeta Joel. Eu vou ler. Oh Deus. Palavra. É ao vivo, Brasil. O livro do profeta Joel, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós ancião, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isto uma narração aos vossos filhos e os filhos dos seus filhos, e os filhos deste a outra geração. O que ficou da largata comeu gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, o que ficou da locusta comeu pulgão. Numa outra versão diz que o que ficou do gafanhoto migrador, como é que está aí? Está igual a minha tradução? Tá. Então, só para que você entenda que são 4 tipos de gafanhoto: o gafanhoto cortador, migrador, devorador e destruidor. Despertai, ébrio, e chorai, gemei todos os que bebei vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa, sem número, e os seus dentes são dentes de leão, que tem queixadas de um leão velho. Fazei da minha vinha uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e lançou por terra. O seu sarmento se embranqueceram. Lamenta como a virgem, a que está cingida de pano de saco, pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjares e a libação da casa do Senhor. O sacerdote, servo do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham. Os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide secou, a figueira se murchou, a romeira também e a palmeira, e a macieira e todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. É 13, 14, 15 com vocês.
santificai um jejum. Porventura o mantimento não está cortado de diante dos vossos olhos, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus. Como geme o gado, as manadas das vacas estão confusas, porque não tem pasto, também os rebanhos das ovelhas são destruídos. 19 e 20 vocês. Coloca a mão sobre o teu coração. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Esta manhã na tua casa, em que nós oramos pela nossa nação. Nós oramos por aqueles que estão em casa, assistindo o culto. Oramos por este teu filho, por esta tua filha, que está vivendo o aprisionamento, sem poder ter a liberdade de sair, porque estamos, como diz as palavras das autoridades, em quarentena. Aos poucos que aqui chegaram, Senhor, porque tem também a necessidade de saírem. Proteja teu povo, proteja a tua igreja, que se cumpra aquela palavra, que a praga que acometeu ao Egito não fez sucumbir o teu povo, porque o Senhor era a coluna de fogo de noite e uma nuvem de refrigério no sol causticante. O que nós pedimos, Senhor, é que tu venha socorrer a nossa nação, venha perdoar os nossos pecados, venha perdoar a maldade das nossas ações, venha perdoar todos nós, indistintamente, do menor ao maior. Perdoa as ofensas que temos cometido reiteradamente. Nos perdoa quanto ao que falamos, ao que fizemos, ao que, Senhor, acabamos pensando. Perdoa o teu povo, perdoa a nossa nação, perdoa a nossa gente. Perdoa-nos, ó Deus, e guarde a cada um dos teus filhos, a cada um de tuas filhas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sente-se dando glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Deus abençoe, pastor Lucas, Deus abençoe o louvor. Estou olhando o meu relógio. Eu ganhei um relógio muito bonito e senti no coração de trocar com o pastor que pregou. E ele não queria me dar o relógio. E eu, não, me dá meu relógio e tal. Aí depois que eu fui entender que o relógio dele é de corda. E agora eu estou às 5h10. Então eu estou fora do horário. Deixa eu controlar aqui.
Glória a Deus. Um Roscoff, lembra da história do Roscoff? Aquele relógio que precisa de corda, é esse aqui. Mas eu estou feliz. Não faz mais diferença um relógio bonito de marca ou esse aqui, está tudo bem. Eu quero apenas avisar que nós não teremos uma palavra ministrada de oferta. Eu vou pedir aos obreiros que só entreguem o envelope. Você fique à vontade, porque o nosso objetivo, e há um dia em que eu disse que no meu coração chegaria um dia em que a gente não precisaria mais ministrar sobre a oferta. O povo iria ter a consciência de ofertar. E ali no meu Instagram alguém disse: pastor, eu vou depositar meu dízimo na conta da igreja. Eu tenho certeza dos fiéis, eu tenho certeza de cada um. Então nós não abrimos igreja por causa disso. Então você vai receber o envelope e você, à medida que você for lá passar no cartão, etc e tal, você deposita aqui numa salva, deixa essa salva aberta aqui, e aí você deposita aqui. E quando nós orarmos para o final do culto, a gente já ora por uma coisa só. Eu prometo a vocês que o nosso culto vai terminar pontualmente ou antes de meio-dia. Tá bom assim? Tá certo? Glória a Deus. Porque é mesmo. Ontem Deus me deu uma música, e nessa música eu vou ensaiar ainda hoje, que eu quero cantar este louvor, que é Eu Sinto Falta. Cantamos ontem no culto doméstico em casa. E a música, ela diz exatamente isso. Eu sinto falta. Eu sinto falta. O Espírito Santo me inspirou. Eu sinto falta daquele abraço, sinto falta do sorriso estampado, sinto falta daquele aperto de mão, sinto falta do calor de nossa comunhão. Sinto falta, que falta me faz. Parece que o tempo parou, parando tudo em nosso redor. Parou a escola, o ônibus, trem e metrô. Parou a festa, o show, o shopping, até o time parou. Não há mais fila, o coronavírus destruiu vidas. O coronavírus destruindo vidas não parou. Sinto falta do abraço, do sorriso estampado, do aperto de mão, do calor de nossa comunhão. Sinto falta. Que falta me faz. Na mesma casa, na mesma sala, todos juntos distantes estavam, conectados na rede, desligados no coração. Ninguém mais conversava. Vivíamos entretidos, sem se dar conta dos motivos. De repente descobrimos que o motivo para viver. Sei que o abraço vai voltar, o sorriso vai brilhar, o aperto de mão, o calor e a comunhão. Não haverá contaminação, tudo vai voltar, vai ser melhor e vai ser melhor. Que falta. Amém? Deus é bom. Aleluia. Livro do profeta Joel descreve, viu, pastor Lucas? Seria bom aproximar esses aí do altar aqui, se já está tudo bem? Tá, né? O profeta Joel profetiza numa época em que o povo de Deus está sendo assolado. Ele é o profeta de dois momentos significativos. O profeta Joel vem relatar que existe uma onda, um ataque, e esta crise acentuada por conta de tudo aquilo que o povo de Deus não esperava, e tinha-se a cultura dos ungidos, de um povo separado, e tinha também não só essa cultura, como de fato era, e estava no estado de direito deles, se sentirem assim, porque o profeta e sacerdote e líder Moisés havia dito em Deuteronômio que eles seriam o povo peculiar, propriedade singular de Deus. Mas ao lermos a Torá,
A lei de Deus em Deuteronômio, no capítulo 28, Deus estabelece a sentença de bênçãos e a sentença de maldição. Ele estabelece o monte Gerizim e o monte Ebal. E ele diz: se vocês ouvirdes e obedecerdes a minha voz, todas essas bênçãos, aqui meu filho, o seguirão. Vocês serão benditos na cidade, no campo. Eu abençoarei o fruto da vossa terra. Eu abençoarei o produto de vossas mãos. Abençoarei as vossas crias, os vossos animais. Eu os colocarei em cima e não embaixo. Vocês terão para emprestar e não tomará emprestado. O inimigo, eu vos guardarei de todo tipo de doença, de toda praga, de todo e qualquer ataque. Aí Deus faz uma lista das proteções no capítulo 28 de Deuteronômio. E Deus diz: vocês estarão em cima e não embaixo. Eu abrirei o bom tesouro. Eu farei com que caia a chuva do céu e a terra produza o mantimento. Vocês serão abençoados. Terão para emprestar e não tomará emprestado. O inimigo virá por um caminho, mas terá que fugir por 7 caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Aí vem a condicional: se ouvirdes e se obedecerdes a voz do Senhor vosso Deus. Aí ele prossegue dizendo: agora estarão relatado a vocês, aos que não guardarem, ao que não ouvirem a minha voz, e vocês, aí ele promulga a sentença de maldição: serão malditos no campo, serão malditos na cidade. Fecharei o céu, não darei o tesouro, serão afligidos pelos inimigos, pela peste, pela úlcera. E ele vai dando uma listagem de coisas que irão acontecer àqueles que não atentarem e que não obedecerem. Então Joel vem descrever as consequências de um povo que tinha tudo para vencer. E o que nós sabemos, que nós estamos dentro desse contexto, desta crise, não é porque nós, que somos servos e povo de Deus, vamos escapar. Porque muitos, de forma premeditada, ou de forma fria, têm tratado as coisas de Deus. Os governantes, e todo mundo achava, e eu ouvi alguém dizendo: mas o carnaval, e eu disse isso na semana que terminou o carnaval. Eu disse: na semana que terminou o carnaval, eles não proibiram, não acabaram, e ainda foram assintosos quando colocaram a imagem, propriamente dito não a imagem de Jesus, mas esculhambaram, mas blasfemaram, a ponto de alguém pegar a Bíblia e rasgar diante da câmera e dizer: este é um livro ultrapassado, não serve de nada, não serve para nada. E reeditaram a Bíblia, tirando alguns conceitos e alguns mandamentos para suavizar e para dizer que é normal, para dizer que é aceitável, para combinar com a ideia de que há aborto, de que há divórcio, de que o pecado se alastra, de que não há limite. E aqui preguei neste altar sobre a cultura de Sodoma e Gomorra, aonde Deus, e eu preguei alguns domingos atrás, porque assim eu disse naquela pregação: lembrai-vos da mulher de Ló, porque Deus está olhando para esta terra, mas Deus acredita que através da sua igreja, através dos seus adoradores, através daqueles que têm compromisso com Ele, há de se levantar uma bandeira de escape, há de se levantar uma bandeira de livramento. E Deus está dizendo que o altar está precisando gemer. E o versículo que eu tomo como base: cingi-vos e lamentai-vos, ó sacerdote, gemei, ministro do altar, entrai e passai vestido de pano de saco durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjar e a libação foi cortada e foram cortadas da casa do nosso Deus. Santificai
um jejum e apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus, clamai ao Senhor aquele dia, porque é dia do Senhor, que está perto, virá como assolação o Todo-Poderoso. Então ele está dizendo, entre o alpendre e o altar não pode haver e não pode deixar de existir, melhor, aquele intercessor, porque tudo foi cortado. Veio a onda dos gafanhotos, 4 ações distintas, e estas ações culminaram com a destruição do que é básico. O primeiro espírito e a onda de ataque foi do migrador, aquele que assumiu o controle de tudo e de todos. Depois veio o cortador, que veio dando prejuízos. E isto que aconteceu, o empresário ontem me ligou dizendo, o que vou fazer com a minha empresa? Porque agora vai parando tudo. Para-se o shopping, para-se a academia, para o escritório, para as empresas, e vão parando tudo. Vão sendo cortados, vão sendo diminuídos. E agora vem a ação do devorador, porque agora nós estamos já vendo uma corrida aos mercados, alguém estocando, alguém que comprou quase 200 quilos de arroz, ao outro que está estocando feijão, farinha e etc e tal, com medo de morrer. E aí vem o destruidor. A quarta ação, então a primeira ação é do migrador, a segunda ação é do cortador, a terceira ação é do devorador e a quarta ação é do destruidor. Mas eu me levanto em Deus para dizer que ainda há um repouso para o povo de Deus, e Deus não nos deixará como presas aos seus dentes. Eu não sou profeta do caos, eu não vim profetizar miséria nem derrota, eu vim profetizar no meio desta crise que ainda há esperança, que ainda há um Deus nos céus, que está dizendo que se nós clamarmos, como diz lá em 2 Crônicas 7,14, que o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do alto céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aleluia! Deus vai sarar a nossa nação, Deus vai sarar a nossa terra, Deus vai operar um milagre. Pastor, mas eu estou com medo. O medo tomou conta das casas, o medo tomou conta das famílias, o medo tomou conta do Planalto. Diz a enfermeira irmã Fátima, que mandou um áudio dizendo, eu estava no plantão, e o plantão da noite anterior, disse ela, foi o pior plantão, pastor, porque a médica que estava de plantão, ela saiu gritando nos corredores do hospital, dizendo, todos vão morrer, está tudo acabado, vai morrer os pacientes, vão morrer os enfermeiros, vão morrer todos nós. A médica, a voz de autoridade, não poderia, mas o desespero chegou. Sabe por quê? Porque quando todos os socorros e o refúgio do homem faltar, aí basta apenas o refúgio de Deus, pois diz o profeta Isaías, no capítulo 28, eles fizeram da mentira o seu refúgio, por isso que eles serão envergonhados, enquanto alguém confiou na política, enquanto alguém confiou no recurso próprio. O Deus dos céus, diz a Bíblia que ele está assentado sobre o globo da terra, e que a terra cambaleia como ébrio. Há um Deus dos céus dizendo, eu ainda não, eu tenho controle. A palavra ainda é advérbio de tempo, não pode se aplicar a Deus, porque Deus é atemporal, Deus tem o controle. Deus ainda não, Deus tem o controle. Quem ainda tem o controle posso ser eu ou você, mas Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. O profeta Joel percebe que não só a sua gente está sendo assolada por uma ação, por 4 ações simultâneas, deliberadas, cruéis sobre a sua gente. Do que há mais precioso, ele diz que o mosto acabou. Ele diz que a alegria não tem mais alegria. Os shoppings, os shows,
O carnaval que aí se passou, os 2 milhões de turistas que infestaram a nossa cidade, eles foram embora para os seus países. Pobres vítimas, agora não tem. Eu ouvi ontem uma vizinha, coisa que eu nunca vi na minha vida, nos anos de crente que sou. Ela abriu a janela e gritou do outro lado do apartamento, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ela gritava, ela queria que todo mundo escutasse. E daqui a pouco ela gritou e disse: parem de bater panelas, parem de fazer protestos. O que a gente precisa é se unir, o que a gente precisa é crer, o que a gente precisa é entender que há alguém que está sofrendo. Esta crise não chegou apenas para colocar distância entre nós. Esta crise em Deus chegou para nos unir. Esta crise chegou para nos fortalecer. Esta crise não chegou para nos matar. Esta crise pode tirar por alguns momentos a alegria de tantos, mas a alegria do Espírito Santo vai continuar sobre nós. Ele diz que o mercador, a balança, que o mercado, que tudo cessou. Ele diz que a figueira, ele diz melhor, que a oliveira, a casca da oliveira, não tem mais o seu azeite, não tem mais o brilho, o resplendor. Exigência de Deus na Torá, em Êxodo capítulo 25, diz que havia o candelabro, e esse candelabro precisava da manutenção. Era uma ordenança, pastor Alexandre, pastor Ezequiel, pastor Paulo, pastor Diogo, pastor Lucas, os pastores e obreiros. Era uma ordenança de Deus, que a lâmpada de Deus não podia se apagar. Mas a calamidade chegou no lugar que não podia chegar. Além de não ter vinho, tinha algo que não podia acabar, que era a iluminação. Esta crise vivida por Samuel, no primeiro livro de Samuel, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, porque o relaxamento, mas aqui em Joel não era questão de relaxamento, estava faltando o azeite, não tinha como acender, a casa de Deus estava sobre as escuras. Porque a matéria-prima, aquilo que era a possibilidade de ver o candelabro aceso, porque ali era a lâmpada de Deus, entrava em colapso o culto se não tivesse o candelabro aceso, as suas 7 lâmpadas que representavam o Espírito de Deus, a presença de Deus. E ele está dizendo: acabou, não tem mais azeite. E ele pontua que tem uma coisa, e ele repete esta expressão: e não há mais a oferta de libação. A oferta de libação, pastores e obreiros, era exatamente isto aqui, ó. O sacerdote levava o animal, ou a sua oferta, ou a farinha, a flor de farinha. Também no holocausto se fazia isto. Ele derramava o vinho. A oferta de libação significa entrega total. A oferta de libação, ela tinha uma representação muito maior, porque significava o meu derramar, o derramar do sacerdote por inteiro no altar de Deus. E como poderia haver a oferta de libação se a matéria-prima, que era o vinho, não tinha para ser despejado? Então 2 coisas estavam faltando. Estava faltando uma coisa significativa. Além do vinho, da alegria, da oferta de libação, estava faltando o azeite que acendia a lâmpada. Pareço ouvir o escritor aos Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8 ou 9, que diz: em todo tempo estejam brancas as tuas vestes,
e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Então nesta manhã eu quero dizer que para você que adora a Deus, não vai faltar óleo, não vai faltar alegria. Deus, com a sua manutenção no espírito, na alma, vai te dar o vinho melhor, vai te dar a condição de você se derramar na presença de Deus, e a lâmpada tua não vai se apagar. Ordenança de Deus, em Levítico capítulo 6, versículo 14: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Então o profeta Joel está lamentando e sofrendo, porque já não existe a disponibilidade, já não existe a condição, já não existe o meio nem a maneira de adorar a Deus, porque está comprometido o culto. Alguns pastores, há 3 anos atrás eu criei um grupo de pastores presidentes, e naquele grupo de pastores presidentes, a maioria estão dizendo: nós não sabemos o que fazer. Há uma semana atrás eles estavam dizendo: eu vou fechar a igreja, nós vamos ficar todo mundo em casa. E eu disse: pode ser, é provável, é natural, e nós temos que fazer para que realmente aconteça uma contenção, para que não haja uma disseminação de algo que está devastando. Mas a casa de Deus tem que estar aberta. Nós não teremos os nossos cultos da maneira que tem sido, mas daqui deste altar eu estarei ministrando terça, quinta. Pastor, então você vai ficar em casa. Mas se você tiver saudade de dizer: eu vou passar lá para dobrar o joelho e orar e ir embora, você tem liberdade. A casa de Deus não vai se fechar. Não teremos grandes aglomerações como aqui nós não temos hoje. Mas eu tenho que entender que a partir dessas semanas a onda de suicídio vai aumentar, porque pessoas vão entrar em colapso, porque por não ter assistência. E eu sou capelão, e como capelão eu tenho que estar. Quem mais é capelão aqui? Fez o curso. Então nós temos a obrigação de estar atendendo, não só como capelão, mas como pastor. Nós temos que estar à frente para dizer que existe um socorro, que existe um alpendre e existe um altar. O alpendre fala do lugar onde a gente precisa estar abrigado, e o altar é o lugar que a gente clama e pede a Deus. Finalizando, eu quero deixar para você algo importante. Aleluia, aleluia. O campo está assolado. Versículo 9 de Joel, por favor. Capítulo 1, versículo. Capítulo 1, a partir do versículo 7. Fez da minha vinha uma assolação, tirou a casca da figueira, despiu toda e lançou por terra os seus sarmentos. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido. Foi cortada a oferta de manjar, de libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto secou. O óleo falta. Diga: o óleo falta. O óleo falta. Está faltando na vida de muita gente esse óleo. Mas essa hora da crise é a mesma crise da viúva. E eu estive pensando em 2 profetas. O primeiro é Elias, que chega na casa da viúva de Sarepta, que é casa de fundição. Sarepta significa fundição. Quando lá ele chega, diz que a viúva diz: eu não tenho. Quando ele pede a ela um punhado, um bolo, ela diz: eu não tenho. A única coisa que me restou foi um pouquinho de azeite, um punhado de farinha. Eu e meu filho, eu vou fazer um prato. Eu e meu filho comeremos e morreremos. Porque é recorrente o pensamento de que quando está na crise tudo vai terminar e não há um Deus nos céus.
Mas ele levanta para dizer: faça primeiro para mim. Os versículos seguintes, do capítulo 17 de 1 Reis, do versículo 8 a seguir, diz que até então, na hora da crise, só apareceu aquela mulher com apenas ela e o filho. Então a gente entende que ela era uma mulher desprovida. Mas quando chegou a solução, diz que ela e a sua casa. Então já não eram duas pessoas, era ela e toda a sua casa. A expressão bíblica diz isso. Então deixa eu te dizer, nesta crise, Deus está acionando um botão chamado providência, para que por meio da tua vida, outras vidas sejam sustentadas. Porque a crise durou 3 anos e meio, mas enquanto durou, diz que o azeite da botija não acabou e a farinha da panela não acabou. Deus vai multiplicar, Deus vai dar vitória. E o segundo profeta é o profeta Eliseu. Capítulo 4 de 2 Reis. Quando lá chega, diz que a mulher, pelos historiadores, esposa de Obadia, chega e diz: o meu marido, teu servo, morreu, e agora o seu credor quer levar os meus filhos. Acode-me, ajuda-me, homem de Deus. E ele diz: como hei de te ajudar? Diga-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada, ponto e vírgula, a não ser um pouquinho de azeite. Olha a distância para o irmão e diga: ainda tem azeite aí? Se ainda tem azeite, o milagre vai acontecer. O profeta Joel percebe que não só o vinho, não só a sombra da figueira, não só o óleo faltou, como o trigo. E ele então continua dizendo, versículo 11, vocês. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores vão se secaram, e a alegria se secou entre ti e nós. Por favor, enquanto está durando essa crise, tem alguém na perspectiva também divina, dizendo o seguinte, que no teu celeiro será diferente. Ageu 2,19. Deus está dizendo que muitos celeiros vai acabar, mas o teu celeiro, como é que está escrito? Volta para Joel 1. Joel 1, versículo 12. E a gente vai terminando. A vide secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira. E aí tem todo um significado, porque isso é matéria de muitos anos, pregando sobre a semente profética. E hoje eu digo para você, que a romeira, o que significa a romeira, pastor? Essa semente que não significa saúde. Quando o poeta no livro de Cantares diz, porque o teu rosto é vermelho como romãs, como 2 romãs, fala da saúde, da vitalidade. E a saúde, as campainhas de romã era colocado entre um atrito e outro da veste sacerdotal, para não haver tanto barulho. Significa que a romeira, a semente da romeira não só é para a saúde, como a palavra de Deus é a semente que produz saúde para a igreja. Médicos se levantam, psiquiatras se levantam, psicólogos se levantam, todos se levantam, mas alguém que tem uma palavra tem saúde. Aleluia. Vamos terminando. Versículo de número 14, versículo de número 15, versículo 16.
É uma pergunta. A semente, o que aconteceu? Ageu diz que ainda a semente, era a pergunta. Não tem dado a semente, não. Mas o profeta Isaías, por favor, 55, eu acho que é o versículo 10. Ao que dá pão. É esse mesmo? Isso. É bom. Vamos lá. A semente está na mão de quem fez a semente. Pode secar no mercado. Pode secar aonde for. Mas o dono da semente diz que a partir de hoje, deste dia, eu vos abençoarei. Eu vou ficar nessa palavra do Deus que quer que você reaja. O que é que nós vamos fazer essa semana, pastor? Se eu estou o dia todo em casa, eu vou estar interagindo, fazendo os cultos online. E eu quero conclamar, e vamos fazer, pastor Lucas, para que os nossos pastores interajam. Um dando a palavra, pregando. O pastor Lucas melhore, e juntamente com o Tarcísio, podemos ver esta situação, através daquela, conectando e participando, fazendo, não é como se fosse uma conferência, em que agora pastor Paulo ministra uma palavra, pastor Alexandre, pastor Diogo, e nós vamos fazer estudo bíblico. Nós vamos participando, nós vamos orando. Terça-feira estarei aqui, orando e ministrando desta forma, diretamente para casa. E na segunda-feira, culto, a partir das 20 horas, culto no Facebook, no Instagram, em tudo que for necessário. E terça-feira aqui, quarta-feira na internet, e quinta-feira aqui, e sexta-feira na internet, e sábado na internet, e domingo aqui e na internet. E assim vamos vencer, porque a saúde vai brotar. Fique em pé nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Ezequiel, alguém quer receber uma oração? Vem à frente, mantenha a distância um dos outros. Quem quer vir à frente? E vamos estar orando. Pastor Ezequiel. Eu estou tranquilo em Deus, porque nesta manhã a Carmen não quer ficar distante do Manuel. Eita Jesus Cristo, é uma só carne. Amém. Glória a Deus. Ao orarmos, ao clamarmos a Deus, todas as nossas programações suspensas. A você que está em casa, quanto tudo aquilo que você sabe que tem que fazer como crente, focaliza aqui, pastor Lucas, focaliza aqui para que eu dê esta mensagem ao pessoal que está em casa. Você pode fazer melhor de sua casa. Mantenha-se seguro em Deus. Mantenha-se firme no Senhor. Porque há uma igreja nos lares. Quem é que lembra que ano passado eu ministrei uma palavra sobre a igreja em tua casa? Eu disse que cada casa deve ser uma igreja. Então você vai continuar crendo que Deus é Deus para fazer muito mais. Que o Senhor vos abençoe. A paz do Senhor Jesus. A palavra foi muito clara.
O Senhor tem o melhor para nós. E à medida que nós o priorizamos, Ele prioriza a sua proteção, o seu cuidado, a sua saúde, a sua família. Por isso, coloque a mão sobre o seu coração neste momento. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. E nós tomamos posse daquilo que veio do Teu altar, do Teu trono. Pai, em nome de Jesus, a Tua igreja, Senhor, o Teu povo, a qual o Senhor escolheu e separou. Senhor, neste momento, reveste, Pai, com a Tua unção, com o Teu óleo. Pai, não vai faltar óleo. Não vai faltar óleo. Pai, em nome de Jesus, Pai, sobre cada um que está aqui neste lugar, Senhor, derrama o Teu bálsamo. Pai, em nome de Jesus, nenhuma praga, nada chegará aos Teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra que foi ministrada. Pai, nos revestimos, nos fortalecemos e cremos, Pai, por fé, que o Senhor, em nome de Jesus, está nos selando, está nos protegendo, está nos ungindo nessa hora. Pai, em nome de Jesus, Pai, o óleo não faltará. Pelo contrário, Senhor, nós teremos para compartilhar, para ministrar, nós teremos, ó Senhor, para guardar. Em nome de Jesus, guardar aqueles que estarão desesperados, que estarão em conflitos, que estarão doentes. Usa-nos, ó Deus, usa-nos com palavras, com orações. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos que o Senhor está conosco. Ainda que pareça que cada um está por si, mas há um Deus, há um Pai por nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E também, Pai, te entregamos a semente. Plantamos nesta terra, Pai. E nós cremos em nome de Jesus que sobre todas as ofertas haverá a providência. Por isso, Pai, cada um que depositou, que plantou, Senhor, e aqueles que também, Pai, estão aqui e não puderam, alcança, Pai, poderosamente, supre todas as necessidades, nesse tempo de escassez, de falta, este tempo que não estamos trabalhando, o Senhor trabalhará por nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ao terminar, dizer para vocês que poderemos ser denunciados. A polícia poderá chegar num culto como hoje e, por uma ordem, mandar todo mundo sair e me ameaçar de prisão. Mas se isso acontecer, eu estarei nesse altar. Já estou resolvido a trazer um travesseiro, um cobertor, e aqui permanecerei até que essa crise passe. Porque se há uma coisa que eu aprendi na vida, a lutar e vencer. E eu não esmoreço por nada. Então, em meio a todas as dificuldades, se formos obrigados a dizer, não pode entrar mais ninguém na igreja, fique certo que eu estarei daqui, clamando por cada um. Mas vocês não vão ficar órfãos. Vocês têm um pastor que não está aqui por dinheiro, não está aqui por mídia, nem está por nada. Está por amor a Cristo. Que Deus os abençoe. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja que ama e aguarda a vinda do Senhor. E todos digam amém. Por favor, se mantenham em cuidado permanente. Ao sair, lave as suas mãos, passe o álcool gel. Siga todas as instruções necessárias. Evite